Vou contar a história de Mefibosete. História essa que está no segundo livro de Samuel, capítulo 9. Davi tinha uma grande amizade com Jônatan. Jônatan, que era filho do rei Saul. Em meio a tantas lutas, tantas guerras, Jônatan pediu para Davi que quando ele estivesse no reinado, que ele não deixasse desamparada a família dele. E Davi prometeu que cuidaria sim da família dele, de Jônatan. E em uma das batalhas morreu o rei Saul com os 3 filhos dele. E Jônatan tinha um filho de 5 anos de idade que era cuidado pela ama. E que esta, ao saber da morte do avô e dos tios e do pai da criança, ela que tinha conhecimento, sabia que os reis atuais, eles mandariam matar os descendentes do rei anterior. Então, ela pegou essa criança e levou para salvar a vida, né? Aí ela levou um desespero tão grande, carregando, que teve uma hora que a criança escapou dos braços dela e caiu. E quebrou os 2 pezinhos. Então, essa criança ficou aleijada, né? Ficou paralítica, não podia andar. Então, ela levou para um lugar chamado Lodebar, que era um lugar insignificante, que jamais alguém descendente de rei iria se esconder lá. Então, ela levou ele e entregou para um homem chamado Maquir. Esse homem, ele já há um certo tempo já tinha cuidado de Davi também, na casa dele. Então, esse homem Maquir criou o menino, né? O Mefibosete. E aí, com o passar do tempo, Davi estava reinando e ele se lembrou que ele tinha feito uma promessa para Jônatan. Então ele chamou o Ziba, que ele era um servo do rei Saul. E aí, ele chamando o Ziba, ele perguntou se ele sabia se tinha algum descendente do rei Saul ali, né? E Ziba era aquele servo que cuidava das coisas do rei Saul. E ele sabia a história do Mefibosete, o que tinha acontecido. E sabia também onde que estava. Só que ele não falava nada, porque como ele cuidava dos bens do rei Saul, ele ficou cuidando da herança, que seria de Mefibosete. Então, ele tirava proveito disso, das terras, das plantações, das coisas, tudo que tinha, ele tirava proveito.
Então, para ele não era assim tão bom ele falar de Mefibosete, né? Mas como Davi agora falou que queria, né, ver, então ele falou para Davi: tem o filho de Jonatã, que ele é aleijado, né? Ele tem defeito físico, então, né, é uma pessoa assim inútil. Mas Davi falou que queria ver ele e mandou que buscassem ele lá na casa de Maquir, né, aonde ele cresceu. E aí, quando o Mefibosete chegou, se ajoelhou, pôs o rosto no chão e falou para Davi: sou teu servo, né? Mas Davi falou para ele: não, usarei de benevolência com você por amor a seu pai Jonatã, né? Davi tinha ele como um irmão muito querido. E então ele falou para Mefibosete: você vai sentar à minha mesa, a mesa do rei. E Mefibosete disse: mas eu não sou um nada, né? Aí Davi mandou chamar Ziba e falou para ele que tudo o que tinha do rei Saul era para passar para Mefibosete. Toda a herança, tudo, as terras, casa, tudo, gado, tudo. E aí, assim foi feito, né? E aí, Mefibosete passou a viver ali na casa do rei e comer na mesa do rei. E Mefibosete tinha um filho chamado Mica, que era pequeno, né? Então, Mefibosete não estava sozinho, ele tinha família. Aí, o Ziba, ele tinha 15 filhos e 20 servos. E Davi falou: todos eles iam ser servos de Mefibosete. E que todos eles iam plantar, todos que moravam na casa de Ziba iam ser servo de Mefibosete, porque Mefibosete ia sentar na mesa do rei como se fosse um dos filhos do rei. E assim foi. Só que, como eu falei que Davi vivia em luta sempre, agora ele tinha uma luta com o filho Absalão, porque Absalão queria o trono dele. Então, Absalão estava tentando matar Davi. Se Davi quisesse, matava ele também facinho, porque Davi era um grande guerreiro. Só que Davi não queria matar o filho. Ele não queria o mal do filho, né? Então, o que Davi fez? Fugiu, foi se esconder nos matos, né? Sumiu. Aí, o Absalão ficou perseguindo Davi e não achava. Um dia ele ia no cavalo dele, na procura, para matar Davi, né? Ele ia no cavalo, o cavalo passou debaixo de umas árvores que tinham os galhos baixos, e aí os galhos prenderam Absalão, e o cavalo foi embora e Absalão ficou pendurado lá. Aí vieram os inimigos e mataram ele. E Davi ficou muito triste, chorou muito, porque morreu seu filho Absalão. Aí, quando Davi estava para voltar para o palácio, agora porque já morreu o filho, não ia ter perigo, né? Aí o Ziba chegou lá com do jumento e uma porção de pão e uns cachos de passas e frutas e vinho. Aí Davi perguntou para que era aquilo. Aí ele falou: não, as frutas é para os moços comerem, o jumento é para vocês montarem,
e o vinho é para quem está aí no mato beber o vinho. Aí Davi falou, não precisava disso. E cadê o Mefibosete, que eu ajudei? Onde está? Por que ele não veio? Aí Ziba era falso mentiroso e Davi não sabia. Aí ele falou que o Mefibosete ficou em Jerusalém porque falou que ia tomar posse do trono, que por direito era dele. Então, Davi ficou muito aborrecido e falou para ele, toda aquela herança, tudo aquilo que eu falei que era dele, agora fica para você. O que era do rei Saul, fica tudo para você. Aí Ziba se alegrou, inclinou, agradeceu o rei e foi. Aí acontece que quando Davi voltou para o palácio, que agora já podia estar lá, né? Ele voltou, aí tinha os amigos que foram receber ele e tinha os inimigos também, que sempre tinha. E aí chegou Mefibosete e ao encontro de Davi, né? Só que Mefibosete, Davi perguntou, por que você não foi comigo? Aí ele falou, porque Ziba me enganou. Eu pedi para ele arrumar um jumento, uma coisa para me montar, porque eu sou aleijado, não dá para me fazer, que era para mim acompanhar o rei. Mas ele fugiu, ele sumiu e me deixou sozinho e não fez. Por isso eu não fui. Aí, Mefibosete estava com os pés sujos, a barba grande, roupa assim, a vestimenta suja. Então Davi perguntou para ele, por que você está tão sujo? Ele falou, porque quando o meu rei fugiu e ficou pelo meio do mato, o meu rei não tinha como lavar os pés, não tinha como cortar a barba, não tinha como lavar a vestimenta, teve que ficar sujo. Então, como eu não pude acompanhar o rei, eu fiquei aqui e fiquei assim sujo, até agora que o meu rei voltou e voltou para casa, está bem, então agora eu também estou bem. Aí, Davi mandou que desse um banho nele, mudasse a roupa dele e tudo. Aí depois Davi falou, essa parte eu não sei por que Davi fez isso. Davi pegou a herança todinha que era de Mefibosete e repartiu metade para Mefibosete e metade para o Ziba. Eu acho que Davi, sabendo que Ziba que cuidava de todas essas coisas, achou que se desse tudo para Mefibosete, ele podia botar uma encrenca, alguma coisa, algum problema para fazer ele perder e acabasse a herança. Eu acho que ele pensou isso. Por isso que ele deu metade para Ziba e metade para Mefibosete. Eu penso isso, né? Mas aí Mefibosete falou para Davi, eu vivi na pobreza esse tempo todo, sem dinheiro, sendo humilhado por causa do meu defeito físico. Mas eu nunca perdi o meu amor pelo meu rei, porque era o amor que Jonas tinha pelo Davi, o Mefibosete tinha por Davi. Ele falou, então, eu não me importo com dinheiro, com a herança. Eu estou feliz porque o meu rei voltou, está em sua casa e está bem. Isso me importa muito. Então, Mefibosete ficou pobre de dinheiro, mas ficou morando na casa do rei, comendo na mesa do rei. Enquanto que Ziba, que ficou rico com aquele dinheiro todo, com as terras, né?
não perdeu a função de servo, continuou sendo servo, e nunca pôde sentar na mesa do rei. Nunca. Não sentou na mesa do rei. Porque ele era mau. Agora, o que eu tiro para nós? Vamos tomar cuidado na nossa vida. Vamos ser fiéis às pessoas que nos amam. Porque não sabemos se na nossa vida, ali com quem nós lidamos, não tem um ziba para tirar a nossa paz, né? Para tirar nossa alegria. Temos que vigiar, tomar cuidado com as nossas amizades, saber em quem confiar. Porque o mais importante nós temos, que nós sentamos na mesa do Rei. O nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, Salvador de nossas almas, nunca vai nos desprezar, nunca vai nos deixar, e nós estamos sempre sentados na mesa do Rei, que é Ele, Jesus Cristo. Amém?